Já foi dito e escrito que a música é a linguagem universal da humanidade. A arte, de maneira geral, tem esse poder quase divino de harmonizar as relações humanas. Essa é a ferramenta empregada pela Associação Orquestrando Arte, para transformar a realidade e construir uma nova perspectiva de futuro para crianças e jovens de comunidades carentes aqui de Santa Maria. Muito além da assistência social, arte e cultura são um combustível que transforma não só a vida dos jovens, mas também dos voluntários que fazem parte do projeto. E para falar hoje sobre a Associação Orquestrando Arte, temos a sócia fundadora, Miriam. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Miriam, qual que é o teu combustível? O que te fez iniciar no projeto e seguir à frente dele depois de todo esse tempo? Na realidade, quem iniciou o projeto foi eu. Eu sou uma das fundadoras e sou uma das idealizadoras do projeto, né? Então, a associação ela foi fundada por uma equipe, por pessoas da comunidade que se uniram em prol de cuidar de crianças e adolescentes. O objetivo primário no início foi esse, né? Aí a gente montou um projeto, como eu também tenho o cunho da assistência social, eu sou assistente social, eu montei o projeto junto com uma outra colega de profissão e a gente estruturou as artes como linha de conduta, assim, como área de transformação e de inclusão social através da arte e da cultura. Então, nosso pé direito, digamos assim, a nossa base é a cultura através da arte, da música, da dança, do teatro. Temos as outras áreas também que é de formação humana, que aí cuida do desenvolvimento de crianças e adolescentes, e também a parte do apoio pedagógico para reforçar essa questão da educação formal, né? Então a gente também procura, dentro desse alicerce, o que nos move, o que nos impulsiona desde o início, é a gente trazer o mundo da cultura para crianças e adolescentes que talvez não tivessem acesso se não houvessem projetos idealizados pelo nosso município, ou pela nossa cidade, ou pelo nosso país, enfim, que trouxessem esse cunho, né, essa vontade de trazer a arte como forma de trabalho e também de promoção de um espaço que pode ainda gerar uma questão de trabalho, né? Porque a gente oferece para a criança, para o adolescente, para o jovem, uma possibilidade também de trabalhar com esse cunho, né? De pensar que a arte também pode ser algo transformador no sentido de eu viver deste meu trabalho, como cultura mesmo. Eu ser um violinista, eu ser um flautista, eu ser uma dançarina, eu ser alguém que trabalha num palco de teatro. Essas personagens, esses personagens que vão se formando ao longo do tempo dentro da instituição, são na realidade o nosso gás, fazem a gente conduzir esse trabalho. É a transformação deles, é a idealização deles, é o caráter que vem se formando dentro da instituição que faz com que a gente continue esse trabalho já há 8 anos aqui na cidade de Santa Maria. Que show! E como que é a sensação de poder canalizar essa energia e entregar ela para o próximo, sabe? Bom, a gente tem já nesses 8 anos, claro, nós passamos por muitas dificuldades para chegar onde a gente está hoje, né? Tudo quando começa é mais difícil, a gente tem um viés de autossustentação, a gente não tem fins lucrativos, então a gente busca, através da comunidade, esse apoio, mas a gente consegue perceber dentro das crianças esse desejo que muitas vezes não foi ofertado por falta de condições financeiras, grande parte das vezes, de não conseguir acessar uma peça de teatro, de não conseguir ir numa apresentação de dança, de não ter isso tão à mão assim, né? Então, à medida que eles vão tomando conhecimento, que eles vão se envolvendo com a arte, a gente possibilita um conhecer, né? Um conhecer de si, um poder transformar a sua própria vida, o pensar diferente. Muitas famílias também pensam, ainda que cultura, quem trabalha com cultura é que não tem mais o que fazer na vida. O que é totalmente errado se pensar. A gente sabe disso, muitos pais tiveram a possibilidade, inclusive, de perceber isso na prática, que hoje seus filhos trabalham, já nesses 8 anos a gente já formou alunos, já foram para a universidade, já se formaram dentro da universidade na área de música, de dança, e que hoje estão retornando para o projeto também como professores. Então, é um ciclo que se retroalimenta, mas que promove uma desvinculação, no sentido de eu poder ter a minha própria arte, mas também de aproximação no sentido de eu também quero continuar fazendo parte disso tudo. Então, acho que é meio que uma família, assim, né? A gente está se tornando uma família com o tempo e as pessoas que estão nos deixando, digamos assim, estão indo para uma causa nobre.
normalmente é para uma universidade ou para ir para morar em outro país, porque conseguiu uma bolsa de estudo fora. Então, esse incentivo, por isso a parte do apoio pedagógico ser tão importante também dentro das artes. A gente faz com que eles tenham essa possibilidade através desse suporte dentro da instituição e que também levam a eles a outros caminhos. E daqui a pouco eles mesmos estão voltando. E eu disse, esse trabalho, e a gente fala isso muito enquanto diretoria, enquanto gestores, de que esse trabalho é para eles. E que no futuro, certamente, a gente não vai ficar aqui para semente e eles que vão conduzir. Então, a gente está preparando as pessoas, os professores mesmo, para começarem a assumir gerenciamentos, coordenações, para que, de fato, esse trabalho tenha uma continuidade e permaneça. Não só por uma geração que a gente está aqui vivendo, mas também outras que virão aí pelo futuro, que serão para eles, né? Para os filhos deles, para os nossos netos, né? Para as pessoas da comunidade aqui de Santa Maria. E como que a arte entrou na tua vida do início e agora como que ela te transborda, né? Bom, quando eu era pequena, então, né, eu tive vontade de tocar, de aprender a tocar algum instrumento e a música fazia parte, eu gostava de ouvir música, mas eu queria tocar, eu queria estar do outro lado. E acabou que eu, enquanto pequena, por falta de recursos da família, não tive acesso a isso, assim, e fiquei pensando, por que não, agora, depois de adulta, poder promover um espaço desses onde levasse para as crianças que estariam passando por uma situação similar à minha, não pudessem ter também essa possibilidade de estar aprendendo algum instrumento ou fazer parte de dança, de grupo de dança, fazer cênicas, né? Como uma forma transformadora mesmo. E a gente sabe que a arte transforma. Nós mesmos temos exemplos dentro da instituição onde a criança chegou de uma forma tão desvirtuada, digamos assim, né, focada muito mais com a questão da violência, com a questão do tráfico, e que foi transformada com a arte, com a cultura de aprender um instrumento, de poder estar dançando, se expressando, e isso tirou ele desse caminho, ou ela, né, desse caminho, e fez essa conversão, então, né, essa virada de vida e uma transformação que aconteceu não só com a criança e com o adolescente, mas que também aconteceu com a própria família, e que hoje a gente vê resultados. Inclusive, nós temos professores que passaram por essas condições. Então, a gente fica feliz porque um sonho de uma pessoa, a gente sempre pode potencializar para algo bom, né? Transformar ele, fazer com que ele... porque eu não tive, então não posso ter, então os outros também não precisam ter. Só um pouquinho, vamos fazer uma análise um pouco melhor disso, né? E eu acho que é isso que nos impulsiona, assim, também como instituição. Promover algo que seja acessível, porque é gratuito. Lá o projeto é gratuito para as crianças, adolescentes e jovens, de 6 a 29 anos de idade, então são os jovens bem madurinhos lá também, né? Mas é de promover exatamente essa área, assim, de acessibilidade, onde eles tenham a cultura, a arte, algo que eles já desejam, porque é algo que eles escolhem. Eles não são forçados a fazer uma oficina que não é do interesse deles. Então, eles vão para lá escolhendo e sabendo o que eles querem fazer. E eu acho que essa é a pegada, assim, a vontade, unir vontades de quem está disposto a ensinar e de quem está disposto a aprender também, né? De onde que vem a música e para onde ela vai? Bom, de onde ela vem? Eu acho que ela vem desde o nosso útero, né? Quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente ouve sons. Eu acho que todo som transforma essa forma de a gente poder estar vendo a vida. E mesmo quando a gente tem uma deficiência auditiva, por exemplo, a gente também ouve sons através do nosso corpo, da vibração, do sentimento. E isso tudo promove um conhecimento. Eu acho que uma vida, experiência, eu acho que ela nos leva para isso, para diversas áreas onde a experiência é algo que fica permanente nas nossas vidas. Assim como vocês veem a arte ela orquestra a vida. E o que da arte vai para os jovens e o que dos jovens fica no projeto? O que da arte vai? Bom, vai tanta coisa. Eu acho que desde coisas que a gente não para pensar tão diretamente, né? Por exemplo, uma disciplina, né? No sentido de eu poder saber que eu quero estudar aquilo, eu quero fazer aquilo. Então, eu poder me disciplinar no estar presente, de estar ali de corpo e alma envolvido naquilo que eu escolhi fazer. Eu acho que ele envolve isso, mas ele também envolve um outro lado, que é o lado do ser humano, eu saber trabalhar numa coletividade, numa parte de cidadania também, não tem como fugir disso, né? Porque eu também, numa orquestra, por exemplo, quando a gente está pensando numa orquestra, a gente tem diversos instrumentos que precisam estar coordenados de alguma forma.
e estão interligados. E se um falhar ou se um sair do ritmo, é toda a orquestra quem sofre, né? Então, acho que é um exemplo perfeito. A orquestra, ela sai desse universo, entre aspas, só de música, mas também passa para as vidas, como uma reflexão de vida, assim. O que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? Onde eu estou? Que espaço eu estou ocupando aqui dentro, né? Então, acho que essas questões são bem profundas, assim, e a gente, dentro da área de formação humana, a gente traz exatamente esse pensar. O quanto eu sou importante como um ser vivente e que tem experiências próprias para passar e que também tenho para absorver dos meus colegas e das vivências que eles passam. Na realidade, é uma troca. A gente aprende muito com eles, no sentido de a gente pode estar lá para ensinar, mas não é só ensinar, a gente aprende demais. Às vezes uma palavra que eles dizem para a gente fica marcado para o resto da vida. Eu nunca vou me esquecer, no nosso primeiro ano de trabalho, uma menina me fala: professora, quando eu for lá em Santa Maria, eu sei o nome e o sobrenome dessa menina até hoje, assim, a fisionomia dela, se eu encontrar na rua, eu sei quem ela é, entende? Então, ela me marcou de uma forma tão significativa porque ela não se sentia pertencente à cidade de Santa Maria. Ela mora num bairro distante do centro e ela não conhecia o centro. Então, aquilo disparou em mim um dispositivo, enquanto gestora, de pensar onde nós faremos nossa primeira apresentação focada em música, dança e teatro. Tem que ser no centro da cidade. Nossa primeira apresentação, nós damos um jeito, fizemos uma vaquinha entre nós, gestores, e fomos para onde? Teatro 13 de Maio. Participamos, nosso primeiro espetáculo foi lá dentro. A gente fez uma visita antecipada ao local, para eles poderem conhecer, porque eles não conheciam o lugar onde eles iam se apresentar. Então, o vislumbre deles de chegar dentro de um lugar desses, que nunca tinha sido deles, assim, no sentido de buscar arte ali naquele espaço, e poder enxergar como é que é as coxias, como é que são, meu Deus, a cortina abriu que nem eu vejo na TV, sabe? Essas coisas assim marcam demais a vida da gente e fazem a gente refletir, e cada vez que a gente lembra dá uma emoção muito grande, assim, porque potencializar isso para um serzinho que tem 9 anos de idade e que diz que não está em Santa Maria, tem um significado muito amplo, né? E quando tu potencializa isso, e aí depois tu ouve da própria criança dizendo: professora, eu vim em Santa Maria tocar no centro da cidade. E depois a gente fazer todo um trabalho. Isso marcou tanto a minha vida que eu conto essa história para os alunos que estão chegando e que às vezes eles não acreditam, porque hoje a gente está no centro da cidade fazendo as atividades, né? Mas esse desvincular ou vincular, né, as regiões que estão afastadas de nós, às vezes a gente pensa a arte só no centro, nos grandes centros, né? A gente tem região Rio, São Paulo, Minas, ali aquela região, eles são os pontos-chave do Brasil. Está na hora da gente puxar isso para as extremidades do país também, aqui Rio Grande do Sul, Santa Maria, e eu acho que um pouquinho o que a gente vem fazendo também é isso, de fazer essas saídas desses grandes centros e trazer, de fato, para a cidade, com alcunha de cidade cultura, trazer uma cultura acessível desde a infância. Esse eu acho que é o ponto-chave. Aristóteles, ele já falava do poder político da música. Como que tu percebe isso no âmbito do coletivo? Eu vejo, a gente trabalha muito lá, principalmente eu vejo o trabalho das professoras de dança, um enfoque muito maravilhoso nesse sentido. Nós trazemos as músicas para que elas possam expressar através da dança aquilo que elas estão sentindo através da música, mas que também traga o sentimento delas em relação à própria obra que está sendo cantada. Então, primeiro se escuta, entende-se o que está sendo falado na letra da música e o que ela está dizendo para nós hoje. Reflexões de várias áreas, né? E a questão de pensar o ser humano, de pensar a nossa convivência com as pessoas, de pensar também o lado onde a própria política partidária interfere nas nossas músicas, nas nossas vidas. Por muito tempo, por causa de ditaduras também, nós tivemos problemas de não poder fazer uma arte tão transparente assim também. Então, a gente também entende que existiram momentos e que hoje nós estamos no momento onde a gente pode criar. E o maior incentivo que a gente dá dentro da instituição é a criação. Eu procuro fazer, claro, nós temos músicas que são tradicionais, né, que vêm de uma jornada aí muito grande de Mozart, Beethoven, etc. e tal, que não tem o que a gente dizer de uma arte tão maravilhosa que eles deixaram aí pra gente, de legado, né?
Mas a gente vê que dentro da arte a gente pode recriar essas histórias com as próprias músicas, digamos assim, mais eruditas e mais antigas. E o trazer a tua vivência, a tua experiência, até o teu sofrimento como processo de trabalho, como a dor e o sentimento, elas mudam toda essa plataforma em torno da família, da criança, do adolescente e fazem o repensar também sobre os seus posicionamentos internos e externos, né? Eu acho que é uma criação bem interessante. A música, ela é criada entre sons e silêncios, né? E cada nota, ela tem uma singularidade na melodia final. Como que tu entende essas peculiaridades de cada jovem no projeto? Eu acho que todos contribuem, né? Às vezes a forma de pensar diferente, a forma de agir diferente, a forma também de a gente entender o outro a partir de um olhar que não é o meu, né? Isso faz a gente repensar a cada momento. Nós temos diferenças, todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Temos habilidades diferentes, nós temos pensar diferentes, nós temos convívios diferentes, comunidade que a gente vive diferente, né? Bairros diferentes, e a gente passa por histórias diferentes. E essas histórias, elas colaboram com o crescimento umas das outras. Então, esse troca de experiência, o convívio com pessoas que não são iguais a mim, e que me fazem refletir também numa condição de uma deficiência, por exemplo, também me faz pensar no outro como um ator desse espetáculo todo, né, que é a vida. Então, a gente trabalha também com essas, digamos, vulnerabilidades no sentido de eu não ter um lugar de acesso tão amplo assim num outro local, onde a gente também promove esse espaço de cuidado com pessoas que têm uma diferença física, motora, enfim, a gente não faz nenhum processo de seleção para a entrada de um aluno. Então, esse trazer o aluno do jeito que ele está, do jeito que ele é, do jeito que ele tem a colaborar, que a gente sabe que todos têm como colaborar, que transforma essa família, assim, num processo mesmo de a gente aprender a lidar com situações, lidar com o cuidado, lidar com enxergar o outro e o compreender o outro a partir de outras vivências e não mais só as suas, né? Então, a arte tem essa abertura, ela amplia tanto que é difícil a gente pontuar uma coisinha específica, mas ela é tão ampla quanto a gente pode perceber nas nossas vivências cotidianas. E a arte, a música, o instrumento, o sentir meu pode ser diferente do teu e está tudo certo. A gente pode criar isso junto, então a gente uma colabora com a outra nesse sentido. E isso é show de bola, assim, a gente vê que a criançada se diverte com isso. E é para ser um lugar de diversão. É aprendizado, mas também é diversão. A voz do jovem, né, ela carrega um poder, carrega uma esperança, carrega um desejo da mudança, da transformação. Como que o Orquestrando trabalha para ampliar essas vozes dos jovens? Eu acho que a gente já tem feito bastante isso, assim, mas a nossa ideia, e eu digo, ninguém é obrigado a concordar com a ideia que a gente tem, é de que eles possam ter esses acessos. Por exemplo, nós tínhamos, no início do trabalho, muitos dos jovens que chegavam até a gente, eles não queriam saber de estudar. Então, a gente potencializar de uma forma, parece meio impositora no início, não, aqui vai ter que estar estudando, porque se tu quer chegar em algum outro local, tu vai precisar do teu estudo para poder também fazer a tua voz. E a gente potencializar isso nesse sentido, assim, de, bom, não interessa se tu quer seguir na área da arte, de um modo geral, né? Mas tu quer estar ligado de alguma forma, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer enfermagem, tá tudo certo, né? O importante é que nesse momento isso seja importante para ti. Se a arte está te fazendo repensar e até reorganizar a tua vida para isso, que seja esse momento. Trazer outras possibilidades para eles, né? A gente fez alguns intercâmbios com Santa Catarina, em Chapecó, fomos tocar, nós fomos bem metidos, né? Fomos lá tocar no 6º Encontro Brasileiro de Orquestras, quer dizer, lá só tinha gente profissa, né? E aí, de repente, vai a nossa bacurizada lá todinha, lá os nossos pitocos lá tocarem, foram aplaudidos por 1.600 pessoas em pé. Então, aquilo transformou, quem estava lá naquele momento sentiu uma responsabilidade, assim, no seu colo, desde os pequenininhos de 6, 7 anos de idade, assim, de eles poderem entender, gente, a gente pode estar nesses espaços. Então, como é bacana a gente poder ver e poder proporcionar esse
acesso de poder criar outros mundos, né, que não seja só o mundo local onde a gente vive. E poder, claro que é tudo muito, demanda muita questão, né, ao entorno, mas muitos cuidados, né, para a gente poder fazer uma viagem longa com 60, 70 crianças, né, mas é tão gratificante a gente poder ver que isso gerou desejo em boa parte deles e eles continuam lá com a gente. Eles não abandonaram o barco, pelo contrário, isso fortaleceu a questão da ligação entre as crianças, os adolescentes, que hoje são jovens, né, ou adolescentes, e que estão lá com a gente ainda caminhando essa jornada e que isso virou parte da vida deles. Isso não tem mais como tirar, já está no eixo fundante deles, sabe? Isso é muito, muito bacana de ver o reflexo que tem tido na vida deles e na vida da instituição também, como formadora de pensar, estamos no caminho certo. Uma última perguntinha. O que faz de um grupo de músicos uma orquestra? Eu acho que as experiências. Porque a gente sempre vai pensar, o maestro, por exemplo, e nós temos isso, o professor Enio Guerra é formidável, e o nosso maestro, ele tem essa habilidade de enxergar nas crianças não só o potencial que eles têm, de fato, que podem ser desenvolvidos, mas também o enxergar o que eles gostam e que estão aptos para poder gerar música. Né? O gerar música não é só a gente estar lá no dia da apresentação. A gente faz música durante todo um ano para um momento de apresentação. Então, a apresentação é só um ponto final, vamos dizer assim, daquele momento, daquele repertório que está sendo estudado. Mas teve toda uma trajetória de dias que eu estive com febre, de dias que eu estive doente, de dias que eu estive em depressão, entende? De várias coisas que aconteceram com aquele grupo e que dentro desse grupo um foi auxiliando e proporcionando com que o outro tivesse força. Não, ok, agora deixa que eu seguro. Amanhã tu segura a minha ponta aqui que está difícil. Então essa troca de vivências, essa possibilidade que a arte e a orquestra faz na vida deles e na nossa vida, enquanto espectadores, porque eu não toco nada, né, assim, no sentido de instrumento, mas o poder ver e enxergar isso como resultado de uma orquestra é muito maior do que aquele momento do espetáculo. O momento do espetáculo fecha com chave de ouro, mas a gente vê que teve toda uma outra caminhada que foi extremamente importante para poder chegar àquele momento. As aflições da entrada no palco, o sofrimento, a dor, aquela conversa com todo o grupo. A gente percebe também que tem, quando a gente esteve em palcos maiores, que eles se sentiam até acuados um pouco porque, meu Deus, mas aqui só tem profissional, a gente é criança ainda. Gente, o que vocês viveram, nenhum deles pode ter vivido. Quantas vezes vocês sofreram para poder estar aqui? Quantas noites vocês ficaram com frio por não ter o cobertor tão quentinho quanto alguns tiveram? Mas vocês venceram isso e hoje estão aqui junto no mesmo palco que eles. Pensem dessa forma, isso deu um gás e chega lá e faz toda a diferença num palco. Isso é tão bacana de ver e a gente não está falando de coisas que podem acontecer, a gente falou de coisas que aconteceram. Então essa experiência que foi vivida entre músicos, independente do naipe, se é do violino, se é da viola, se é do violoncelo, se é da flauta, se é do sax, não importa. Eu estou lá enquanto grupo, eu sou uma família, eu faço parte de uma família que se chama Orquestrando Arte. Miriam, queria muito agradecer pela tua presença, pela tua partilha e por ter apresentado o Orquestrando Arte pra gente. Eu que agradeço, fico muito feliz. E lembrando, eu estou só representando uma grande e muitíssimo amada equipe. Obrigada. E seguimos até onde a música toca, nessa maestria que é viver e fazer da vida arte e vice-versa. Que se perceba que manifestar-se artisticamente no mundo pode transformar a situação em que nos encontramos e que a nossa trilha sonora seja feita pela maior orquestra que já se viu. Que projetos como Orquestrando Arte mostrem caminhos possíveis. Seguimos a provocar-te. Até lá!